Eu sempre quis ter um pincel desse. Olá, closes! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre como montar um kit de pincéis para iniciantes, né? Ou para você que já se maquia tem um tempo, mas você não consegue aquele efeito profissional na sua maquiagem. Enfim, gente, pincel faz toda a diferença. Se você não tiver uma gama de pincéis legais, você não consegue um efeito profissional. Então, assim, eu montei aqui, eu trouxe, assim, todos os que eu tenho. Eu paguei bem baratinho neles. Vou deixar os sites, todos os sites de onde eu já comprei. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Deixe seu like da amizade e bora conferir. Bom, gente, então os primeiros pincéis que eu separei são os pincéis de face. Eu separei, assim, vários com, tipo, diferentes, né, propósitos. E, assim, eu separei 3, 6, 9, 10 pincéis pra vocês. E eu vou explicar, então, vocês podem escolher entre eles. Não precisa necessariamente dos 10, tá? Então, vamos começar pelo pincel de base, né? Eu uso esse pincel aqui, que é um pincel escovinha, ó. Ele tem muita cerda, ó. Ele chega a ser bem denso. E eu uso sempre ele para espalhar a base, porque eu gosto de espalhar com esse pincel. Esse é o pincel da Belly Angel. Ele é o 004. Ó, ele é bem gordão, tá vendo? Pincel. Agora, você também pode utilizar um pincel língua de gato. Eu sempre falo deles porque eles são muito úteis. Às vezes dá pra você aplicar a base e dar uma espalhadinha de leve com esse pincel e depois esfumar com aquele gordo, ou até mesmo com uma esponjinha. Gente, a esponja é um item assim que não dá pra não ter. Então, tenha uma esponjinha boa. Essa aqui eu comprei também na 25, acho que foi uns R$3 no máximo. É assim, um item que salva a vida. E o homem do gás está passando. Normal, gente, acontece. Então, esse pincel aqui, pra base, ele é o Língua de Gato B114. É o da Macrylan. E ele, ó, tem cerdas sintéticas, é bem durinho também. E aí eu uso ele às vezes pra aplicar, não pra esfumar a base na pele toda. Então, o próximo pincel que eu vou dizer é pra pó. Eu tenho esse aqui que é bem gordinho, bem macio. Ele é da Belly Angel também, é o pincel C005, ó, ele é bem gordão, tá vendo? Pra base não, desculpa, pra pó. Ó. Então eu gosto muito de usar ele assim pra passar pó translúcido, eu gosto muito. Vamos ver, o próximo pincel é para contorno. Eu gosto de usar, esse é um Dual Fiber da Luisance, ele não tem numeração, ó. Mas ele é bem assim, tem cerdas sintéticas, tá até sujinho de contorno, porque eu uso só ele. Eu gosto muito de usar ele para contorno, porque ele encaixa aqui certinho, ó. Aqui na testa e eu passo também aqui no queixo. Eu acho ele excelente, um Dual Fiber bem grande, ó, para contorno. Para contorno também, você pode usar um que seja mais assim, mais oval, tá vendo? Que tem um formato mais achatadinho aqui, assim, ó. Esse pincel aqui é da Luisance também. Ele veio numa paleta de contornos. Agora, para blush, eu gosto de usar esse aqui, da Ruby Rose. Esse é o F10. Ele é extremamente macio também. E ele encaixa aqui certinho, ó, onde você precisa passar o blush. Eu acho ele ótimo. Melhor do que aqueles bem gordões, assim, porque esse ele encaixa certinho no sorriso. Ah. Então, eu gosto muito dele, também foi barato, acho que foi uns R$10. Agora, pra iluminador, que eu gosto assim, eu gosto de um iluminador bem esfumadinho, assim, aquele que você não sabe onde termina, onde começa, mas tem aquele brilho maravilhoso. Esse pincel aqui também é da Ruby Rose, é o Soft Blend Concealer, é o F64. Olha como ele é, tá vendo? Ele é bem maciozinho também e ele encaixa certinho aqui, ó, ele esfuma direitinho aonde tem que ser. Aqui, eu passo no nariz também, aqui, ó, certinho, tá vendo? Ele é maravilhoso, extremamente macio, ele esfuma o iluminador
como nenhum outro pincel. Eu gosto muito, muito dele. Eu só uso ele para iluminador. Mas eu tenho outras opções. Eu tenho esse aqui, é um da Macrylan, é o B910. Ele já não é tão macio, as cerdas são meio grossinhas, mas ele também é bom para aplicar. Ele encaixa, ó, bonitinho também, só que não é tão bom quanto aquele da Ruby Rose. E por último, para iluminador, eu tenho aquele famoso escovinha, né? Esse aqui também é da Belly Angel, é o C002, ó. Ele é bom também pra, às vezes, quando você faz a sua maquiagem e cai sombra aqui embaixo, ele é bom pra você varrer a sombra que caiu aqui, assim. Agora, por último, de face, eu gosto deste aqui, que ele é o menorzinho. Também veio naquela paleta de contorno da Louis Anse, mas ele é um pincel simples de aplicar sombra. E eu uso ele pra fazer o contorno no nariz, porque ele encaixa certinho aqui onde tem que ser contornado e aqui embaixo pra dar uma arrebitadinha também. Então ele é muito bom e ele se compara àqueles pincéis normais de aplicar sombra, sabe? É bem simples de achar um pincel desse. Então, totalizando, foram esses 10 pincéis de face. É muito bom você ter algo que deixa a sua maquiagem realmente com aquele ar de, nossa, ela foi numa maquiadora fazer isso, ou enfim. E agora vamos então para a parte 2, que é a parte dos olhos, né? Eu tenho bastante pincel para olhos também. Eu vou indicar para vocês uns 14 ou 15 mais ou menos, mas enfim, né? O primeiro que eu tenho que indicar que vocês têm que ter é o pincel chanfrado, que ele é para você corrigir a sobrancelha com a sombra. E, esse aqui, é da Belly Angel também, é o C006. Ó, ele é bem fininho, tá vendo? E ele é excelente pra corrigir, porque ele encaixa bonitinho, você vira o pincel, ele encaixa bonitinho aqui onde você tem que passar a sombra. E aqui, ó, nossa, ele é ótimo. O próximo pincel que eu tenho que indicar é um pincel língua de gato, né? No caso, eu tenho dois aqui, porque corretivo se passa com cerdas sintéticas, né? Então, eu tenho esse que vocês já estão cansados de saber. Ele não tem numeração nem marca, eu tenho ele assim desde que eu me entendo por gente. Mas esse aqui, ele é duo, ele é de lápis atrás e ele é língua de gato na frente, ó, tá vendo? Eu uso ele pra aplicar contorno em creme, assim, a parte clara aqui, a escura aqui, aqui no queixo pra delimitar, na testa. E, inclusive, eu fiz um vídeo de como fazer contorno facial, eu vou deixar aqui linkado. E esse pincel aqui é da Macrylan, esse duo, é o B505, tá? Eu uso ele bastante. O próximo, pra corretivo também, é esse aqui, que é da Ruby Rose. Eu sempre quis ter um pincel desse. Ele é o Flat Precision, é o P80. Gente, eu gosto muito desse pincel. Ele é chanfradão também, ó, mas ele é bem gordinho, de cerdas sintéticas, e ele é bem assim, ó, durinho. Então você consegue esfumar o corretivo de uma maneira... Gente, ele é muito, muito bom. Eu uso ele para esfumar o corretivo aqui na base dos olhos. Eu aplico com o língua de gato e esfumo com esse. Próximo pincel é, gente, pincel de esfumar, tem que ter, não tem como, pincel de esfumar, você tem que ter pelo menos uns dois ou três. Então, assim, vou recomendar, assim, todos os que eu tenho, porque depois que eu adquiri eles, eu consegui fazer a maioria dos tutoriais de maquiagem que eu sigo no YouTube. Então, esse aqui é o da Macrylan, é o A10, famoso pincel da linha Max. Ó, ele é bem gordinho, tá vendo? Ele tá até sujinho da maquiagem que eu fiz agora. Então, ele é muito bom, ele encaixa aqui, tá vendo? Dá pra fazer o vai e vem do esfumado bonitinho. O próximo é um pincel médio de esfumar, que ele veio também numa paleta, aquela paleta da Mulheres Incríveis que vocês sabem que eu tenho. Esse aqui, ele é mediano, ó, e ele também tá meio sujinho, mas ele é muito bom porque ele é menorzinho que aquele. E às vezes você precisa fazer umas coisas com um pincel menor do que o gordão, né? E você precisa trocar pra poder dar aquele efeito bonito e ficar sem marcação. O próximo é da Ruby Rose também. Ele é o E25, porque eu achei que ele não ia ser tudo isso, mas ele é. Ó, ele é assim, meio achatado, tá vendo? Mas, gente, ele esfuma. O corte dele é certinho e ele é tão macio
que quando você põe no olho, além de dar para fazer o côncavo bonitinho aqui, você ainda consegue esfumar em áreas menores. Ele é maravilhoso. O próximo é um menor ainda, né, que é da Macrylan, é o A13. Ele é bem gordinho, tem bastante cerda, tá vendo? Ele é menorzinho. E ele é bom para você aplicar só, não esfumar muito, né? Mas aplicar aquelas sombras mais escuras ou em lugares que você... Ou aquele ponto de luz, né? Aqui abaixo da sobrancelha. Enfim, para áreas menores, ele é bom. O próximo é da Macrylan também, é o DF07. Fininho, olha, ele é bem fininho, tá vendo? Ele é extremamente macio e é como se ele fosse um dual fiber, porque as cerdas não são todas que chegam, tipo, aqui no final. Então, quando você passa, ele esfuma tão bem. É bom pra você fazer o cut crease, porque às vezes você precisa deixar aquela sombra escura só mais aqui no côncavo, ele encaixa bonitinho aqui, ó, é maravilhoso. Ou aquele preto só no final que você precisa esfumar só ele. Este aqui é o Blend E36 da Ruby Rose. Também é um pincel pequenininho, ele me lembra um da Dye Makeup, se eu não me engano, é o 32 da Dye Makeup. E ele tá até meio sujinho de preto, ó, porque ele também é ótimo pra áreas menores ainda, assim, ó, ele encaixa direitinho aqui onde precisa esfumar, só aquela área pequenininha, sabe? E por último, eu vou indicar um assim normal de aplicar sombra, esse assim, ó, que às vezes você precisa trocar de pincel ou, enfim, você não tem aquela esponjinha que limpa pincéis. Mais esses três, que eu não resisto, eu amo pincel, gente. Eu indico esses daqui pra quê? Pra área de baixo aqui dos olhos. Porque eles são menorzinhos, eles são bem pequenininhos mesmo. Então, este daqui, vamos começar por ele, é o pincel de precisão da Macrylan, é o W120. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Meio achatadinho, ó. E aí, ele encaixa bonitinho aqui onde você precisa passar a sombra só embaixo, sabe? Ou esfumar só embaixo, muito bom. Eu indico também este daqui, que é o pincel de precisão da Macrylan B907. Ele é mais gordinho que aquele que eu acabei de mostrar, ó, mas também é achatadinho. Encaixa também aqui, ó, bonitinho. Às vezes para fazer ponto de luz ou aqui também no arco da sobrancelha aplicar aquela sombra mais iluminadora. E por último de todos, eu indico o pincel de silicone de precisão da Macrylan. Gente, o que é esse pincel? Meu Deus! É o B604. Esse pincel, quantas vezes eu sofri para passar um delineador? Minha amiga, sofri. Pra aprender a fazer ele retinho, pra puxar o gatinho, gente. E aí, essa belezura chegou, acho que eu paguei menos de 10 reais nele. Ele é de silicone, então não tem cerda, é só esse negocinho mesmo. E ele é, olha, mas bem fininho. Então você pega delineador em gel com ele e você faz o seu delineado certinho aqui, ó. Eu fiz hoje de olho aberto o delineado. Fiz assim, ó, encaixei e passei. Maravilhoso. Nossa, salvou os meus delineados. Então, assim, esses, claro que você não precisa ter todos esses, é que eu sou a louca do pincel, eu gosto muito. Mas esses pincéis são muito bons, eu recomendo pra vocês, assim, poderem fazer a maquiagem perfeita. Deixem aí ou indicações de alguns que vocês usam, ou enfim. Eu espero então que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Espero ter ajudado, né? E um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!